Olá, que bom contar com a sua participação em mais uma edição do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo a vereadora e pré-candidata a prefeita de São Francisco de Itabapoana, Yara Cíntia, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Yara. Eu que agradeço, Arnaldo. É sempre um prazer estar aqui com você e a oportunidade de estar falando para você e para o público também. Yara, vamos falar um pouquinho sobre a construção dessa sua pré-candidatura. Nós conversamos lá atrás e eu até falei aqui na entrevista com você que seu nome estaria na chapa. Como pré-candidata a prefeito ou pré-candidata a Verdade. vice, estaria na chapa e que essa teria sido ali uma exigência do deputado Áureo, que é presidente estadual do Solidariedade. Teve realmente a participação dele nessa definição? Olha, Arnaldo, quando você colocou, a gente não sabia, né, quem seria o escolhido. A Áurea é uma pessoa que se tornou uma pessoa amiga, um deputado, mas é uma pessoa amiga. Eu acredito que ele tenha, sim, conversado com a prefeita, mas a participação direta, eu creio muito que foi do povo, através das pesquisas, né, e também do legado que eu tenho com a prefeita Francimara, que vem desde 2016, né? Completaram 8 anos e alguns meses já. Então eu creio muito nisso. O Áureo pode ter sugerido sim, mas eu creio muito na questão da participação do povo em relação a pesquisas internas que foram feitas e o povo demonstrou realmente quem deveria estar assumindo o lugar da prefeita Francimara. E agora que você virou, digamos que virou a chave de vereadora para pré-candidata, claro que é concomitante, né? O mandato do vereador continua, Com mas enfim, certeza. mas de vereadora para pré-candidata a prefeita, como tem sido a aceitação da população na sua visão? Eu creio muito que eu, como estou no mandato, né, e realmente é dupla função, a gente tem caminhado muito, eu, o pré-candidato a vice, junto com a prefeita, e eu estou vendo que a aceitação é muito boa. Eu tenho visto que realmente a aceitação é muito boa, a gente tem caminhos de vários lugares diferentes, o município é muito extenso, né, Arnaldo? É um município muito diferente de vários outros lugares, como aqui, né, ao redor, mas São Francisco tem essa particularidade e por onde a gente tem andado, a aceitação tem sido muito boa e eu fico assim muito grata ao povo de São Francisco por isso. Estou muito confiante. Agora, nessa questão política, né, a Francimara teve uma entrevista comigo que ela disse que revelaria em agosto qual seria o pré-candidato, e aí teve um hiato aí de agosto até a definição mesmo ali em fevereiro, março, Fevereiro, e aquilo ali causou alguns desentendimentos políticos. O grupo saiu arranhado desse processo ou o grupo está firme para enfrentar? Porque eram muitos pré-candidatos dentro do grupo de vocês. A gente pode falar aqui que os 3 de ponta eram você, o Rochinho, que é o seu vice, Renato Rochinho, e também o atual vice-prefeito, o Haliston. O Haliston ficou de fora da chapa, mas tem outras pessoas também que queriam ali um espaço para ser candidato a prefeito. O grupo saiu abalado de alguma forma ou deu para segurar bem o grupo pós-decisão da chapa? Então, o grupo continua unido, né? Teve vereador que rompeu, mas a base mesmo continua muito unida, caminhando junto, e é isso que a gente precisa. Realmente, se a gente quer o bem do município, Arnaldo, a gente precisa caminhar juntos, porque agora tem que deixar as vaidades de lado. Ó, o Renato, por exemplo, né, um colega que uma pessoa que diga um colega e um amigo. Na realidade, eu e o Renato somos amigos, independente de política. E Renato, naquele momento, ele entendeu, né, que serviço também é uma boa opção e nós estamos caminhando juntos, estamos muito firmes no propósito e vamos em frente, junto com os nossos amigos também que estão nesse propósito. Na realidade, existe uma composição muito boa, que é a composição de um grupo que começou com a prefeita Francimara em 2016 e ela conseguiu manter isso. Hoje a gente consegue, né, ter reuniões desse grupo para estar realmente criando, né, as estratégias políticas para que a gente continue a caminhada de uma pré-campanha e futuramente uma campanha. Isso é muito bom. Por você falar da amizade sua com o Renato, vocês meio que dividem voto ali na mesma região. Não é uma chapa que é de uma ponta a outra do município. Isso pode atrapalhar de alguma forma? Eu acredito que não, Arnaldo. Eu acredito sim que São Francisco é um município que vem ao longo do tempo. É um município muito novo, né? Eu sempre falo que São Francisco é um jovem município. É um município muito novo, mas eu acredito muito que as coisas vão mudando, porque Renato é uma pessoa que... Eu sou filho de agricultor. Sou de São Francisco, sou filho de agricultor. Renato tem uma base na agricultura também, e ele foi aí secretário de agricultura. Então, o que poderia, na realidade, causar alguma coisa, por São Francisco ser um município muito voltado para a questão agrícola, então as pessoas poderiam falar assim, mas nós não temos um representante na agricultura. E até é engraçado que poucos dias um agricultor brincou comigo. Você tem por obrigação olhar muito pela agricultura. Eu falei, claro, eu tenho que honrar o meu pai.
que trabalhou só para criar 14 filhos, né, Arnaldo? Isso não foi fácil. Então, realmente, aí vem a questão de Renato, né? Renato é uma pessoa que tem uma base também na agricultura, foi secretário, conhece, enfim, então não vejo isso pela questão de que as pessoas falam muito do interior, né? Ah, o lado de lá tem que ter uma representatividade. Vai ter, vai continuar tendo, porque nós estamos, né, basicamente, vamos, se Deus permitir lá na frente, quando a gente for candidato e a gente ganhando a eleição, nós vamos ser realmente do município todo. E com uma base agrícola que nós temos, né, familiar, e de Renato, as coisas vão muito bem, se Deus quiser. Yara, agora vamos falar um pouco sobre a vereadora Yara, fiscalizando aí esse final do governo Francimara. Qual a sua avaliação da gestão Francimara, que já está chegando aí na linha de chegada? Desculpa a redundância. Né? Tá chegando, infelizmente, né? A gente sabe que a gente só colocou o nome porque realmente a Francimara não pode vir mais, né? A prefeita Francimara não pode vir mais, porque existe a lei. Mas eu avalio como um governo muito bom, que fez um diferencial, está fazendo um diferencial, não fez, está fazendo. Ela vai entregar ainda muitas obras esse ano ainda. E por isso que nós somos da base aliada. Eu falo nós porque realmente é a maioria, né? São 10 vereadores da base aliada da Francimara, de 13. E eu avalio como um município que vem deslanchando em várias áreas. Eu vou destacar a saúde, tendo em vista, né? Não vou falar de ninguém, mas tendo em vista como foi. Ela pegou o município em 2017 e a saúde hoje, São Francisco precisa de muita coisa, mas para quem convive lá, quem vive lá, sabe, Arnaldo, convive lá o dia a dia com as pessoas, né, com as necessidades, a gente vê que um avanço é algo que não tem como não mensurar isso aqui. E tem as outras áreas também que vem avançando. A gente sabe que São Francisco precisa de muita coisa, é um município que vem, né, como eu falei, muito novo, precisa de muitas coisas, e é por isso que a gente coloca o nome de disposição. De repente, estou até adiantando algumas perguntas suas, mas a gente coloca o nome de disposição por conhecer o município todo, por entender que o município realmente precisa de muitas estruturas ainda, mas a prefeita Francimara, ela vai deixar vários marcos que o que ela sempre coloca. Cada um deixou seu legado. Ela, de maneira especial, vai deixar vários legados. Então, é muito bom fazer parte dessa base. Agora, a prefeita anunciou também em entrevista comigo aqui, já até contratou aí a banca que vai aplicar o concurso com um número significativo de vagas, né? Mais de 500 vagas. O próximo prefeito já herda aí um quadro bem mais pesado dentro da estrutura da administração pública. Como que você enxerga, então, essa passagem de bastão para o próximo prefeito, qual você pleiteia também, mas já com uma máquina administrativa com uma estrutura um pouco maior? Arnaldo, se faz necessário isso, né? Eu sou funcionária pública de São Francisco, com 31 anos de carreira. Então, eu vou falar assim, a educação, por exemplo, hoje a gente sabe a necessidade do concurso, e não só a educação, de várias outras áreas. O último concurso de São Francisco foi em 2008. É mais do que justo, né, que haja esse concurso. Os munícipes estão ansiosos por isso, outras pessoas, lógico que todo mundo vai poder participar, mas a administração tem que assumir essa responsabilidade de ter profissionais concursados dentro dela, porque é uma exigência, né, da lei e também pela necessidade que o município de São Francisco hoje enfrenta. Eu, como falei com você, vou falar da educação, por exemplo, nós precisamos muito de um concurso. E é um direito, né, das pessoas terem esse concurso. Os nossos munícipes terem a oportunidade de ser um funcionário público como eu sou. Você citou aqui no início da nossa conversa que você foi aliada de Francimara desde lá do começo, né, quando só você da oposição ao então prefeito Pedrinho Xerene apoiou a então pré-candidata Francimara, né, que depois se tornou a primeira prefeita reeleita da cidade. Agora, o que você espera ao contrário? Qual vai ser a participação da Francimara na sua campanha assim que for homologada, assim que passar todos os prazos concedidos pela Justiça Eleitoral? Olha, pelo que eu conheço da prefeita Francimara, vai ser assim, não, está sendo, né? Um apoio total, tenho certeza que ela vai para a rua com a gente, como ela já tem ido. E eu não espero nada diferente, não. Porque você é uma pessoa muito aguerrida, é uma pessoa que, quando ela tem um propósito, ela vai buscar esse propósito, e o propósito dela é realmente que a gente consiga chegar lá. E eu tenho certeza que nós teremos essa participação com toda a dedicação dela. Não tenho a menor dúvida disso. Você citou a Câmara também, e com essa nova composição da chapa, você, cabeça de chapa, o Renato pré-candidato a vice dentro da mesma chapa. Você tem o Haroldo também, que já se colocou ali como possível pré-candidato a prefeito na cidade pelo PL.
E você tem mais 2 vereadores também que parece que não vão disputar a reeleição. Então, abre 5 de 13 cadeiras para a Câmara. Qual é a sua perspectiva? Quem vai fazer quem? Qual partido vai fazer mais cadeiras? Como que você projeta a Câmara para 2024, para 2025? Eu projeto com a gente fazendo a maioria, né? A gente pretende fazer pelo menos de 9 a 10 vereadores. Acho que 10 vereadores é tranquilo para a gente. E para a gente ter também pessoas que realmente venham representar o nosso município, sabe, Arnaldo? Acho que é uma coisa de muita responsabilidade. Ser vereador não é fácil. É você realmente assumir uma responsabilidade de estar governando junto com o executivo. E é isso que a gente entende e pretende que aconteça em São Francisco. Que a gente tenha uma Câmara que venha a contribuir com o executivo, como vem acontecendo hoje. Porque quando eu fui oposição, aí as pessoas podem até perguntar, né? Mas você foi oposição por quê? Porque à época, né, por vários momentos, eu não tinha liberdade de chegar para o prefeito e apontar o que realmente necessitava em São Francisco. E esse diálogo tem que ter. Os poderes são independentes, mas eles têm que ser harmônicos. Por mais que as ideias divirjam, mas a gente tem que entender que um tem que ouvir o outro. Eu não tive essa oportunidade. Hoje eu tenho. Eu sou da base aliada, mas eu chego para a prefeita e se eu vou a um hospital, se eu vou a uma escola, se eu recebo um telefonema e vou averiguar realmente se está acontecendo aquilo. Então, por isso que eu sou da base aliada, o Renato é da base aliada, por entender isso. E é isso que a gente espera, ter uma Câmara, sim, independente, né, com ideias independentes, fazendo leis que venham contribuir para o município, mas que seja harmônica. Não que tenha uma rivalidade, porque nós temos que pensar no município de São Francisco, não pensar na individualidade. Agora vamos falar um pouco sobre possíveis adversários, né? Hoje só tem com nome confirmado mesmo o vereador Haroldo como possível pré-candidato, porque o Pedrinho Xerene, que é outro possível pré-candidato, tem as suas implicações jurídicas que estariam o deixando inelegível para este pleito. Inclusive, volto a reafirmar aqui que já fiz convite diversas vezes ao ex-prefeito Pedrinho Xerene para estar aqui conversando com a gente e reforço esse convite aqui agora durante a entrevista com a pré-candidata Yara, para que ele também possa dar um esclarecimento sobre a sua questão eleitoral. Mas, Yara, como que você está vendo a composição do tabuleiro na cidade? Desses possíveis adversários, oposição dividida, favorece a base, é isso mesmo? Independente. Arnaldo, eu sempre falo o seguinte, eu gosto muito de desafios, né? Por isso eu coloquei, né, meu nome está à disposição como pré-candidata. Eu vejo hoje que nós temos realmente, quem nós temos é o Haroldo. Possivelmente o Pedrinho vai indicar alguém, porque ele está inelegível, todo mundo sabe disso. Não é uma coisa que Yara está criando para criar fatos. Basta as pessoas irem lá no STF e vão ver o que eu estou falando, né? Vão ler o que eu estou falando. Eu sempre falo o seguinte, gente, tenham paciência, porque para ler um processo todo tem que ter paciência, até para a pessoa entender o contexto do que está sendo citado aqui, né? Mas a gente não sabe se o Pedrinho vai indicar. Eu, particularmente, quero deixar muito claro para todo mundo, eu não tenho nada contra o Pedrinho. Já fui oposição a ele, nós temos um bom relacionamento, quando nos encontramos, nos respeitamos, cumprimentamos, conversamos, mas o tabuleiro político que eu vejo definido hoje é esse aí, é o Pedrinho, né, indicando alguém e uma possível pré-candidatura de Haroldo também, ou uma possível candidatura, que ele já se colocou como pré-candidato, uma possível candidatura de Haroldo também, eu vejo dessa maneira. Não tem mais nenhum nome que possa surgir? Tem o Rodolfo Elias, né, que se diz pré-candidato também. Mas, Yara, a gente sabe que cidade pequena costuma polarizar. As outras pré-candidaturas podem até serem mantidas até o final, mas acaba que o próprio eleitorado elege ali 2 candidaturas como as mais fortes. Será que é isso de novo que vai acontecer? Olha, Arnaldo, pode vir a acontecer, né? Na realidade, na política pode acontecer tudo. Nós sabemos que, assim, eu posso falar da pré-candidatura minha e do Renato, que vai continuar como está. E eu não sei se lá na frente, né, alguém vai juntar com alguém. De qualquer maneira, nós estamos preparados para enfrentar se vier 3, se vier 2, se vier 1, enfim. Nós estamos preparados para enfrentar e a população, eu sempre falo o seguinte, a população hoje ela tem uma visão muito diferente. E ninguém subestima o São Francisco por ser um município de interior. Há um esclarecimento muito grande. Então as pessoas vão ver, eu entendo o seguinte, se alguém tocar uma pré-campanha até uma possível campanha e depois houver uma junção, isso aí não vai soar bem para quem está fazendo isso com o eleitor. E o eleitor vai dar a resposta. Eu vejo dessa maneira. O eleitor dá uma resposta. Porque o eleitor não quer que ninguém vá até ele e
peça que tenha uma confiabilidade e depois essa pessoa recua. Isso aí não fica bem para ninguém, o eleitor não gosta disso, e como eu falei, o município de São Francisco, hoje ele é um município muito esclarecido em relação à política, e ele vem dando respostas em relação a isso há um bom tempo. E cada dia que passa a gente vê que as pessoas estão mais esclarecidas, nós temos muitos jovens que vão votar, nós temos pessoas também do interior que estão muito mais atentas às coisas, então o município de São Francisco não é mais aquele município pacato que você ia lá e colocava uma ilusão e as pessoas acreditavam. Na realidade, nós temos hoje pessoas que realmente sabem o que é melhor para o município. Agora, nós estamos falando sobre período pré-eleitoral ainda, nós não podemos falar aqui de programas de governo, não podemos falar nada dessa questão que possa implicar em algum crime eleitoral. Mas nós podemos falar sobre as perspectivas. Hoje, para a cidade de São Francisco, no seu ponto de vista, Yara, qual é o principal ponto que precisa de uma atenção redobrada do poder público? Eu vejo que a agricultura ainda precisa de um olhar, né, mais voltado para a agricultura. O turismo, nós temos 60 quilômetros, né, Arnaldo, de praias que são muito tranquilas, uma água maravilhosa, morninha. Eu sempre falo que o nosso litoral é muito lindo, não desmerecendo os outros lugares, que eu não gosto de todos os lugares, respeito todos os lugares. Sempre falo da questão também, nós temos que ter cursos técnicos no nosso município. Não dá para você mais ver os nossos jovens saindo de lá para ter que estudar em outros municípios por não ter cursos técnicos. Não só os nossos jovens, né? E aí eu sempre falo, quando eu estou em alguma reunião interna, enfim, eu sempre falo o seguinte, as pessoas falam assim, vamos criar cursos técnicos para os jovens. Não, vamos criar cursos técnicos para os munícipes de São Francisco. Porque às vezes a pessoa não teve oportunidade, Arnaldo, quando foi jovem. E eu tenho o meu exemplo. Eu, quando fui fazer minha graduação, eu estava com 30 anos de idade. Eu tinha 2 filhos. Então, assim, eu vejo que a população, muitas vezes, aquela pessoa que não teve oportunidade, ela pode vir a ter uma oportunidade de ter um curso técnico. Mas é para quê? Nós temos o Porto do Açu. A ponte da integração é uma realidade que está sendo terminada. Nós não podemos esquecer disso. Já temos o Porto do Açu uma realidade. Temos a proposta de outros portos. E nós também temos que ter uma política que venha a aproveitar esse Porto do Açu, a ponte da integração e atrair empresas, né, e até indústria para o nosso município. Isso aí é uma coisa que a gente já está bem rascunhado no nosso projeto de governo, no nosso plano de governo. A gente tem sentado, tem conversado, e é uma coisa que a gente, como pode fazer? A gente tem que realmente chamar também, ter o Estado do nosso lado, ter deputados que venham ajudar a gente nisso aí, e realmente fazer com que São Francisco tenha uma empregabilidade melhor para os munícipes. Dessa vez você adiantou minha pergunta, que eu ia falar justamente sobre a ponte da integração que está para inaugurar. Desculpa, nada, porque às vezes a mulher fala muito, então acaba. Mas justamente nessa questão da ponte que vai ser inaugurada agora, aí eu vou perguntar à vereadora desse mandato que está acompanhando aí esse final de obra, tá, para ser inaugurada aí já nos próximos dias ou meses, enfim. A ponte está para ser inaugurada agora, mas como que está o traçado do lado de lá? Teve alguma preparação? Você sabe como que tá? Qual a estrada que vai cair? Já fizeram alguma preparação? Porque com o Porto do Açu, a perspectiva é de que veículos mais pesados passem por São Francisco também. Já houve essa preparação ou vão trocar o pneu com o carro andando? Então, Arnaldo, a questão da ponte é uma realidade. A gente sabe que vai realmente terminar, né? Se Deus quiser, né? Finalmente isso vai acontecer. Nós temos algumas RJs que precisam ser estruturadas pelo Estado, porque a RJ é do Estado, não é do município. O município tem que ter um plano também para as estradas vicinais, e isso já vem sendo traçado. Nós sabemos quais as estradas que realmente precisam ser feitas para que haja esse trânsito, né? Na realidade, do Espírito Santo até São João da Barra, Porto do Açu, para que não passe pela BR. E também a questão, como eu falei com você, de atrair empresas e indústrias. O município tem que começar tem que já ter um olhar para locais que possam ser oferecidos para que essas empresas e indústrias, porque a gente sabe que São João da Barra não vai comportar. Porto do Açu é uma realidade que vem crescente, né? É uma realidade que cada dia vai ampliando mais. E isso vai cair onde? São Francisco e Campos. Então, São Francisco tem que ter esse olhar, assim, está no nosso projeto de governo. Pode ter certeza, eu como vereadora já tenho esse olhar e, né, lá na frente está... Então você espera então que o município possa criar uma zona especial de negócios, seria mais ou menos isso? O município precisa ter essa zona de negócios, uma área especial para isso. E isso é o que não falta para a gente, né? Oferecer o que não falta, a gente pode estar entrando em acordo com o dono de propriedades, proprietários, né, donos de propriedades que tem dentro do município. É uma coisa que tem que ser feita.
para a gente atrair realmente empresas e indústria para o nosso município, isso aí tem que ser feito. Nós temos que criar uma área própria para isso, onde ficar melhor. E aí, é como eu falei, a gente depende também do Estado. A gente precisa que as nossas RJ do município de São Francisco venham melhorar para que a gente possa também estar atraindo. Porque quando você passa numa RJ, né, que não está muito boa, não estou falando mal do governador, pelo contrário, tem um apreço muito grande por ele, mas a gente precisa que ele olhe essas RJs nossas, olhe esse projeto da Ponte da Integração junto com o município. Porque a gente pode fazer projetos mirabolantes, né, maravilhosos. Não, vamos criar a estrada que liga o centro a tal lugar, a Ponte da Integração. Mas se não tiver uma RJ que vai ajudar nisso aí, então não adianta, a gente precisa do Estado também. Yara, queria mais uma vez agradecer a você pela participação e já deixar o convite aberto lá na frente, quando as convenções homologarem aí as candidaturas, aí não mais pré-candidaturas, tá para a gente voltar a discutir sobre São Francisco e aí sim a gente falar de plano de governo. Projeto de governo. Eu agradeço, Arnaldo, agradeço a oportunidade, né? Você quando solicitei, até peço desculpa porque você tinha pedido nessa agenda e eu não pude vir, mas por motivos realmente que me impediram disso. É sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer poder estar falando da vida pública da gente e colocando, até expondo para as pessoas que realmente a gente pensa e tem como meta para a vida da gente e para a vida de São Francisco de Itabapoana. Obrigado, Yara, e a você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.